aconteceu com Trump. Mas eu quero começar com algo, irmãos. O irmão Mires mandou algo muito forte, né? Eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês sobre Israel, né? Existe um... Vou mostrar o vídeo para vocês, né? Este homem aqui, ó, ele está esculpindo as pedras do terceiro templo. בפרויקט הכנת האבנים למקדש, כן. איזה יופי, איזה יופי. Olha as pedras, olha as pedras. שבעצם מדובר באבן שהיא אבן בחינה. כן, כלומר, היא פונה לשתי הצדדים. יפהפה. יפהפה, כן. אם בהר חצבת אבן להקים בניין חדש, הנה אני מוכן ומזומן להשתתף בהכנת אבן חולין לשם בניין המקדש. מבקש אני ממך, בורא עולם, כשם שאני מסיר מהאבן את החלקים המיותרים, כך אסיר מליבי ומלב עם ישראל כלות השנאה, הקנאה והמחלוקת, ויהי רצון שכעוצמת יציבות הסלע, כך נהיה יציבים באחדותנו, נתחזק באהבתנו זה לזה, ויתקיים בנו הכתוב, הסירות את לב האבן מבשרכם, ונפתי לכם לב בשר, ונזכה לראות את עם ישראל שב לגדולתו ולתפארתו, אמן. אנחנו בדור מיוחד מאוד. Então ele foi contratado, né, para esculpir pedras para o terceiro templo. Você sabe que existem pedras maiores que já estão prontas, né? Mas toda a obra ela precisa de pedras polidas, pedras bonitas que eles vão tentar fazer o mais próximo possível do que era o Templo de Salomão no Antigo Testamento. E é muito forte, né? Você vê toda a movimentação. Eu acabei de pregar hoje no Zoom, na nossa ceia no Zoom, e eu falei sobre isso. Irmãos, eu queria ver na igreja o que eu estou vendo em Israel. Eu queria ver no corpo de Cristo, né? Por quê? Eu queria ver no corpo de Cristo. Porque os judeus estão abandonando casa, estão abandonando empresas, abandonando o modo de dizer, eles estão deixando na mão de outros para voltar para Israel. E por que eles estão voltando para Israel? Porque eles estão ansiosos para conhecer o Messias, o Mashiach. Então veja bem, eles estão deixando as suas propriedades em volta do mundo, é o florescer da figueira. Então existe um movimento sionista e existe uma ideia de que os judeus estão sendo chamados para a sua terra. Então veja que Israel abre todas as portas quando um filho quer voltar. E agora está havendo um movimento gigantesco para que os judeus voltem, e muitos estão voltando. E por que eles estão voltando? Eles estão voltando porque eles acreditam que eles irão ver o Mashiach de Israel com seus próprios olhos. E uma das coisas mais fortes que aconteceu esse ano, irmãos, foi o discurso de Milei, o presidente da Argentina, Javier Milei, quando ele esteve em Israel, ele foi no Instituto do Santo Templo, lá onde está a maquete do terceiro templo, e Milei disse algo que mexeu comigo. Ele disse: eu verei com os meus olhos esse templo de pé.
Meu Deus, é muito forte, irmãos. Eu verei com os meus olhos esse templo de pé. Veja, presidente da Argentina, Javier Milei, declarou que vai ver o templo de pé. Então, é algo que a gente tem que parar, meditar. Por quê? Porque todas as vezes que a gente ouve a palavra Israel, a gente tem que linkar essa palavra ao arrebatamento da igreja. Porque o maior sinal da volta de Jesus se chama a figueira. E nunca esqueça, meus irmãos, nós somos a geração do florescer da figueira. Nós somos a geração do florescer da figueira. Então veja bem, Jesus disse em Lucas 21:32, né? Deus abençoe, guardião da fé. O que Jesus disse? Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual é a geração? É a geração do florescer da figueira. E a contagem dessa geração é dia 14 de maio de 1948. Então, veja, a contagem da geração da figueira é quando a figueira voltou a florescer. Veja, irmãos, do ano 70 até 1948, 14 de maio de 48, Israel ficou sem templo, sem terra, sem política, dispersa sobre a terra. Dia 14 de maio de 1948 se cumpriu a profecia de Isaías 66:8. Isaías 66:8 diz: porventura poderia uma nação nascer em um só dia? Mas Sião estava com dores de parto e deu luz a filhos. Você sabe o que é isso? Mas Sião estava com dores de parto e deu luz a filhos. Em um dia, a nação de Israel ressuscitou. Um dia só, a nação de Israel ressuscitou. Em um dia. 14 de maio de 1948. E agora, quando Israel ressuscita aos olhos do mundo em 40, veja, de 70 a 48 Israel ficou dispersa. Em 1948, a nação de Israel ressuscita aos olhos do mundo em um dia. E após a ressurreição de Israel, começa o movimento sionista e o movimento da terra, em que os judeus são chamados para a terra. E agora o maior sonho, Israel voltou a ter terra e voltou a ter política. Falta Israel ter sumo sacerdote e o templo, para voltar no tempo do ano 70. E veja, o vídeo aqui, ó, o irmão Miso mandou um vídeo aqui da maquete do templo, né? Em 3D. Irmãos, Israel já está totalmente pronta, armada até os dentes. Para vocês terem ideia, até a polícia de Israel já está pronta para receber o Messias. Até a polícia de Israel já está pronta para receber o Mashiach. Isso é sobrenatural, né? Isso é sobrenatural. Irmão Miso, não está abrindo aqui, ó, o vídeo. Mas está aí na internet. A gente tem na internet muita coisa, né? A gente tem aqui, ó, a gente tem uma maquete dessa no Estudo Santo Templo. Existe a maquete em 3D. Existe comerciais afirmando
que o templo será erguido, o templo será erguido e mostrando para o povo, que o templo será erguido. O templo será erguido. E o templo será erguido. O templo será erguido diante dos nossos olhos. O movimento, boa palavra, né? Boa essa palavra. O movimento do sionista começou bem antes. Na realidade, Albert Pike, para vocês verem como é diabólico o negócio, irmãos. Albert Pike, a Segunda Guerra Mundial, ela já foi projetada para a ressurreição de Israel. Só para vocês terem ideia como existe essa questão do iluminismo e o sionismo estão ligados. E quando você estuda sobre essa ideia aí dos senhores do mundo, que para muita gente é teoria, são judeus. São judeus. Eu sempre digo, no curso A Nova Ordem Mundial e a Bíblia, eu digo o seguinte, irmãos, o que o diabo ofereceu para Jesus no deserto? 40 dias. 40 dias no deserto. Irmãos, eu peço perdão porque o meu celular ele não configurou para gravar o vídeo em lateral, é por isso que o vídeo está em pé. E eu estou gravando pelo celular porque meu computador deu problema. Então, olha só. Quando você estuda, né, o que o diabo ofereceu para Jesus? Todos os reinos e glória dessa terra. O que Jesus rejeitou, esse grupo, né, que se reuniu lá na Baviera, na Alemanha. Irmão Miros, eu acredito que a minha internet é alguma coisa aqui, ó. Ele não tá abrindo. Esse é o vídeo que o senhor mandou agora, ó. É o meu celular aqui que não tá... Ah, peraí. Esse abriu. Então, veja bem. Em 1800 e alguma coisa, quando 1780, né? Quando houve, então, a reunião do iluminismo, eles trataram de uma forma de tomar o poder do mundo. E existe uma frase, né, na teologia de Lutero que diz, 1776, obrigado, irmão Miros, quando surge o iluminismo, surge para uma tomada de poder mundial. Aí, após o surgimento do iluminismo, veio Albert Pike, veio Karl Marx, e aí Albert Pike ele profetiza, né, a primeira, a segunda e a terceira guerra mundial, e a primeira e a segunda aconteceu conforme as cartas de Albert Pike, tem o documento aí na internet, e a segunda guerra mundial ela está ligada inteiramente ao ressurgimento de Israel no cenário mundial. Só para vocês entenderem a ideia como isso é sobrenatural. Por quê? Porque o diabo é o diabo de Deus. Porque tudo que está acontecendo, que seja manipulado por homens, eles estão obedecendo o que está escrito na profecia. E aí, meus irmãos, sem a morte de 6 milhões de judeus, não haveria Estado de Israel. E a morte de 6 milhões de judeus começou na Segunda Guerra Mundial por Hitler. Então, após a comoção mundial pela morte dos judeus, surge o Estado de Israel. A mesma coisa está acontecendo com a Palestina, com o tanto de morte, fome, os desabrigados, né, os refugiados de Gaza, que estão lá na divisa com o Egito. Então, tudo isso está comovendo o mundo a se apaixonar pela Palestina, para que surja o Estado palestino. A história está se repetindo, e a terceira guerra mundial, segundo Albert Pike, está ligado ao mundo muçulmano, que está invadindo a Europa e os Estados Unidos. Meu Deus, é tudo tão claro, né, irmãos? Tudo tão claro.
Só que veja, que por trás disso, existe, né, a ideia profética, que é a Bíblia se cumprindo. Então, por mais que muita gente não perceba o que todos esses homens estão fazendo, até pelo próprio espírito do diabo, é para obedecer o que está escrito na palavra de Deus, nada mais. Olha só o vídeo que o irmão Miros me mandou agora. Esse daqui é o comercial do terceiro tempo. Isso aqui passou na TV em Israel, meus irmãos. Olha só, isso aqui é um homem, é um rabino. Deixa eu achar o volume aqui por causa dizer. Ele está olhando para a direção do templo. Olha lá, as crianças em pé. Olha só, isso aqui passou no comercial como TV aberta, como Rede Globo aqui no Brasil. Olha lá, os jovens cantando, brincando. É muito forte esse comercial, porque eles vão olhar para o templo vai estar em pé e eles vão chamar o rabino para esse senhor, né, que está lendo a Torá. Olha lá, ó. Aqui é o momento que eles veem o templo, olha lá, o templo está lá atrás. Aqui não vai dar para ver por causa do celular, mas eles apontam para o templo. E agora olha o que eles vão fazer, eles vão buscar o rabino para ele olhar para o templo. Olha lá, todos vão ficar olhando, ó. Olha lá, ele lendo a Torá. Olha lá, ó. É como a geração nova mostrando para a geração velha. Olha lá, ó. Aí ele olha e se alegra porque ele está vendo o templo. Olha lá, ó. O templo de pé lá atrás, ó. Esse comercial é muito forte. E tem um outro comercial. O irmão Miros vai colocar nos grupos depois. Tem um outro comercial que o menino está sonhando, que ele acorda, sai correndo por Jerusalém. Quando ele chega no lugar do templo, o templo está em pé. São dois comerciais que eles mandaram, eles fizeram para dizer aos judeus que está muito próximo de o templo ficar de pé. Deus abençoe, irmã Janiele. Estava falando de vocês aqui agora, do projeto Arrependa-se aí em Fortaleza. Estou muito feliz. Eu vi a irmã Janiele entrando na Kombi, hein? Eu vi a irmã Janiele entrando na Kombi missionária, indo fazer a obra de Deus. Irmãos, a irmã Janiele esses dias pregou no ônibus. Coisa gloriosa, né? Ela e o amado dela são uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus, estão fazendo a obra de Deus aí em Fortaleza, junto com o pastor Carlos Vieira. Irmãos, todo esse cenário de Israel, né, esse conflito, eu acredito que vai se estender até dezembro ou janeiro do ano que vem, né? Se Jesus não voltar. Eu espero que Jesus volte agora. Amém, Itamar. Deus abençoe. Olha só. E aí, essa semana,